Jogando em São Januário, o Vasco já começou assustando após cobrança de falta de Payet, mas o goleiro Dida defendeu. Após bela jogada de Puma Rodrigues, Vitor Luiz chegou livre, mas pegou mal na bola. Na primeira chegada do Maricá, Léo Jardim fez bela defesa. O time sensação do campeonato ainda assustou mais uma vez em chute de Valber de longe. Léo Jardim espalmou e no rebote, Souza fez um corte providencial. Payet teve grande chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após a defesa afastar mal, o francês ficou livre na entrada da área e quase marcou um golaço. Só que aí Paulo Henrique recebeu na ponta, avançou com velocidade, cortou os marcadores do Maricá e mandou no cantinho. Golaço! O Maricá ainda tentou empate no fim, em um chutaço de Ramon, mas Léo Jardim estava lá para garantir a vitória. Final, Vasco 1, Maricá 0. E a escolha do Carille de dar uma rodada no time deu certo, hein, Pedrosa? Gostou da partida do Vasco? Olha, Fernanda... Lembrando que o Maricá é o líder do campeonato. Ainda é, né? O líder do... Não, agora o líder é o Volta Redonda. Mas até ontem era o Maricá. Sim, o Maricá, inclusive, era o único time invicto junto com o Vasco da Gama. O Vasco foi lá e tirou a invencibilidade do Maricá e agora é o único invicto. O Vasco divide a liderança do Carioca. Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietchan e Paulinho, que são 3 jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. No segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietchan, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Payet teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento para o Serginho, que salvou o Vasco da Série B em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição. Um lateral aí que, pra mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. O Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado. É subestimado na minha visão.